Como que eu faço aqui a validação dos meus criativos, beleza? Como eu faço, como dá certo pra mim, enfim, como eu acho também mais coerente. Porque demanda muito da grana, cara, que você tá usando. Essa é a verdade, tá? Depende muito da grana. Então vamos lá. Vamos criar sempre objetivo de vendas. Sempre objetivo de vendas. Aqui eu faço para organização, tá? Que essa campanha aqui é um teste de criativo. Beleza? Isso aqui é um teste de criativo. Coloca o seu pixel, tudo direitinho primeiro e babá. Beleza? Vamos lá. Aqui eu faço orçamento de conjunto de anúncio para você ter um controle maior. E o próprio Facebook vai ver qual que é o criativo que ele vai gastar essa verba. Por isso que para fazer o teste eu gosto e acho mais coerente usar orçamento de conjunto de anúncio, para ele decidir para onde vai aquele dinheiro. Por isso que é um teste de criativo, tá? Vamos lá. Agora aqui eu não mexo mais nada, coloco avançar. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o Ed 1 e o Ed 02, beleza? Alan, o que manda nisso? Eu posso colocar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, depende de quanto você vai investir. Vamos lá. Você vai ter que usar a verba e ter isso em mente, que no início você vai comprar dados. Então a gente não quer, obviamente, a gente quer na verdade, né? Mas não vai acontecer de você fazer um teste de criativo e você ter um retorno absurdo. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Acertou no criativo, acertou na oferta, acertou em toda a estrutura, no funil, cara, pode acontecer. Mas normalmente, cara, a gente tem um lucro ali ou fica empatado, porque a verba é baixa, a gente tá testando o criativo, então pode gastar um pouquinho no criativo que não tá legal, até achar o que tá bacana. Acontece, então a gente no mínimo ali vai empatar ou ter um retorno menor, porque a verba também que a gente tá usando é pouca. Beleza? Então, a gente vai subir, eu falo para as pessoas subirem no mínimo 6 anúncios. Então, se você, por exemplo, o cara tem aqui, para fazer a campanha, cada conjunto, 100 conto. Pô, o cara pode usar ali 5 criativos, porque ele tá usando R$100 por dia. Agora, eu vou usar R$10 por dia, porque eu vou usar no mínimo 6, então vou ter 3, né? Então são R$30 por dia. Nesse conjunto aqui eu vou usar 10. Cara, imagina você com 5 criativos, tendo R$10 para gastar. Cara, o primeiro que performar ali melhorzinho, o Facebook vai concentrar a grana toda nele e os outros você nem vai saber se ele é bom ou não. Por quê? Porque nem tem verba para isso. Então o que eu acho mais coerente? A maioria que tá assistindo essa aula tá começando. Cara, usa 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos criativos, tá? Ah, eu tenho R$30, então você vai usar 1, 2. Não tem jeito, 3 dias com 2 criativos, tá? E aí a sua chance de acertar fica cada vez menor. O que você tem que fazer? Empenhar cada vez mais no criativo. Você vai fazer ele da melhor forma possível, porque você tem uma chance menor para errar. Entende? O cara tá subindo 10 criativos. Um tá horrível, um tá mais ou menos, mas às vezes ali tem 2 bons. Agora, você que tá usando pouco, 2 criativos, 4, cara, empenha muito para criar o criativo, porque você não tem muita margem para errar. Beleza? Então, R$10 por dia, por exemplo. Você pode usar no mínimo $1, tá? Por dia. Beleza? E aí, sempre suba no outro dia, meia-noite e 10, meia-noite e 20, meia-noite e 40, você que sabe. Tá? Por quê? São 12h45. Cara, já aconteceu de eu colocar R$100 em 40 minutos. O Facebook foi lá e gastou esses R$100, cara. 40 minutos. Por quê? Porque ele sobe meio louco. No meio do dia ele tem que gastar, que você colocou, ele vai procurando público na loucura. Não indico. Cara, completa as 24 horas bonitinho, começa meia-noite, para meia-noite. E é isso, tá? 24 horas rodando. Então aqui eu mudo o horário, beleza? Aqui em público, cara, não mexe, deixa o Advanced aqui ativo, o Facebook tá muito inteligente. Antes, igual quando eu comecei no digital, tinha que segmentar, a pessoa gosta disso, curte isso, faz isso. Hoje não, cara. O seu criativo, ele faz a segmentação. O seu criativo, o que você fala no criativo, que tá escrito no seu criativo, a legenda do seu criativo, o Facebook já entende o seu público e o Pix vai ficando cada vez mais inteligente, beleza? Acredite, o Meta quer que você gaste muito dinheiro com ele. Então ele vai fazer com que você venda, tá? Se não vender é porque realmente a estrutura não tá legal, a gente tem que ajustar. Por isso que a gente tem que comprar dados pra gente entender, porque na nossa concepção tá tudo maravilhoso.
Só que quando você vai comprando dados, você percebe onde está a falha, tá? Então deixa aqui a campanha Advanced ativa, não mexe, beleza? A única coisa que eu faço é no posicionamento, tá? Você pode deixar também, mas eu mexo no posicionamento, porque na maioria das vezes eu uso o criativo para stories. Então eu deixo só Facebook e Instagram, tá? Tem gente que deixa só Instagram também, depende do seu público. Se você, porque exemplo, tem gente que vende receita, tem gente que vende alguma coisa de emagrecimento, quando deixar essas coisas, cara, o público é mais velho, não tem jeito. E muitos deles estão no Facebook, então você tem que usar Instagram e Facebook. Agora, o público mais jovem, cara, tem gente que só roda Instagram, tá? E aí eu venho aqui, tiro coluna direita, que sempre dá problema e enche o saco. O resto eu deixo tudo assim, não mexo em mais nada, cara, é bem de boa. Coloco aqui o Ed 1, subo tudo certinho, tá? Faço tudo bonitinho, o link coloca tudo bonitinho, pixel, vê se tá tudo certo, e aqui embaixo você vai colocar a UTM, beleza? Use uma plataforma de pegar dados, cara, de segmentação, de... como é que fala? Traqueamento. Usa, cara. Por quê? A maioria desses gateways de pagamento que a gente usa, quando a pessoa gera um Pix, marca como uma venda. Aí às vezes tá lá no criativo, que aconteceu muito comigo até eu entender que era isso. Caramba, cara, aqui entrou R$1.000, mas tá falando que vendeu 2.000. Caraca, o que aconteceu? E tá aqui o número de vendas. Porque a pessoa só gera Pix, vai pagar no cartão, às vezes no último dado ele não paga, ele entende como venda. Então quando eu uso uma plataforma de traqueamento, igual o Temify, por exemplo, eu tenho literalmente os dados assim, ele tem algumas métricas que ele não faz o traqueamento, pode acontecer, mas é bem difícil, mas acontece. Então você tem de fato, pelo menos o valor, tudo certinho, cara, é exato, o quanto eu vendi. Beleza? Por que que isso é bom? Vamos lá, que você está usando aqui o Criativo 1 e 2, 3 e 4. Só que lá numa campanha mostrou que a campanha do 3 e 4 vendeu 10 no Criativo tal. Só que ele, dos 10, 6 foram Pix gerados e não pagou. E aí você acha que ele é que tá dando super certo. Ele tá bom, pelo menos tá chegando no checkout, gerou Pix. Mas o que vendeu foi um outro que fez 6 vendas. Aí você vai começar a escalar o errado. Então, cara, uma plataforma de traqueamento faz a diferença, tá? Então, colocou tudo bonitinho, vou duplicar aqui e coloco o Ed 2, tá? O Criativo 2. Aqui você vai usar na nomenclatura que você quiser, só de forma para organizar. Beleza? Tudo certinho aqui, eu só mudo o Criativo lá, o resto tá tudo feito. Aí eu vou subir agora o 3 e 4, você duplica aqui, ó, 1 e 2... você vai e duplica ele, que a gente vai subir o 3 e 4, tá? Por que que eu faço duplicando? Cara, porque já tá tudo pronto. Não precisa eu ficar mexendo. Aí se eu criar tudo do zero, vou ter que fazer tudo de novo, assim é muito mais prático. 3 e 4. E aqui mesma coisa. 3 e 4. Beleza? Faço a mesma coisa, vou lá, só mudo o criativo, texto, pixel, o link traqueamento já vai estar tudo aqui, beleza? E por aí vai, você vai subir 4, 5 e por aí vai, tá? Fiz, bonitinho, vou lá em conferir, tá? E publicar, e publico, pronto, maravilha. A hora que for meia-noite, minha campanha começa a rodar. Então é assim que eu faço o teste de criativo para ver qual que é o campeão, beleza? E aí você tem aqui, ó, todo o controle e o Facebook dessa estrutura que a gente fez, ele vai decidir que dentro desses R$26, ele tem 2 criativos, né, para ver qual que é o melhor e ele vai colocar essa verba no que tiver melhor. Deixa rodando no mínimo 3 dias, por conta da verba que é baixa, no mínimo 3 dias para colher dados, depois vou lá e pego o campeão. Alan, já vou dar ouro aqui, tá? Alan, esse aqui 1 e 2, o 2, cara, tá sensacional, tá vendendo muito. Que agora a gente vai subir a estrutura, ele separado, né? 1, 1, 1. Beleza? A gente vai subir essa estrutura. 1, 1, 1, só com o criativo campeão. Se tem um criativo campeão 1 e 4, eu vou subir uma campanha 1, 1, 1 com o criativo 1 e 1, 1, 1 com o criativo 4. Separado, todos separados. E aí muita gente faz o quê? Vem aqui e desativa. Ah, não, já fiz o teste de criativo. Esse aqui vendeu bem e eu descobri que é o 2 que tá bom. Vai lá e desativa. Cara, a gente não desativa o teste que tá vendendo.
Por mais que você vá subir outra estrutura, não se desativa, cara. Você só vai desativar quando ele parar de performar. Parou de performar, você vai lá e desativa. Muita gente comete isso. Cara, tá vendendo, pra que você vai lá desativar e vai criar outro negócio? Já aconteceu comigo, de eu fazer o teste, subir campanha 1 e no dia o que vendeu foi o teste de criativo. E só no outro dia que essa outra estrutura começou a vender. Imagina se eu tivesse pausado. Ia tomar prejuízo no dia. Tá? Não desativa. Isso não existe. Você só desativa uma campanha quando ela não tá performando. Tá? Parou mesmo de performar, né? Ah, hoje não performou não. Parou, hoje não performou, desativa, né? A hora que bateu o CPA. Amanhã desativa, depois da manhã desativa, às vezes depois ela voltou a performar. Cara, só quando você vê mesmo, essa aqui já tá batendo CPA, não tá performando realmente, eu não vou usar ela. Pronto. Agora, quando você descobriu o criativo campeão, o que tá performando não desativa. Suba outra estrutura, com o criativo campeão ou os criativos, mas nunca desativa o que tá vendendo. Fechou? Pessoal, segue aqui no Instagram, tá? @alansantos01. Se inscreve no YouTube, deixa comentário, dúvidas que eu vou trazer muito conteúdo para vocês, tá?